Tudo o que precisamos fazer é entender isso. Você sabe, a palavra de Deus, ela é sempre, sempre espiritual, mas ela é também tão prática. Ela abrange tudo, como pensar, como falar, seu comportamento, sabe? Absolutamente tudo, relacionamentos e assim por diante. Muito obrigada por se juntar a nós hoje nesse programa onde você vai ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus tem poder inerente para libertar os cativos. Quando você ouve a palavra de Deus falada, não é como uma linguagem comum que vem de você ou de qualquer outro ser humano. A palavra de Deus é espírito e é vida. E, na verdade, tem poder. Eu chamo de, como quando alguém compartilha a palavra com você, é como se pequenas cápsulas de poder entrassem em seu cérebro. E então hoje eu quero falar sobre a mente e os pensamentos e o poder que eles têm em nossas vidas. Sim, eu ensino muito a respeito da mente. Eu escrevi vários livros sobre a mente, mas eu senti meu coração que era hora de um curso de atualização, sabe? Às vezes, embora saibamos alguma coisa, isso pode deslizar para o fundo da nossa mente e nós precisamos talvez ser estimulados a trazer para frente de novo. E então, mesmo que você tenha ouvido muitos ensinamentos sobre a mente, quantos de vocês que estão aqui hoje diriam que ainda tem um pequeno problema com sua mente de vez em quando? Este é um ensinamento que nunca envelhece. Então, desta forma, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa guerra, então imediatamente descobrimos que estamos numa guerra e que nós temos armas. Não são armas físicas de carne e sangue. Nossas armas não são pistolas, facas e bombas e coisas desse tipo, mas nós temos armas contra Satanás, que é o nosso inimigo, mas elas são armas espirituais. E essas armas são poderosas em Deus para a derrubada e a destruição de fortalezas. Agora, uma fortaleza é uma área em que o inimigo escava e esconde-se, tornando difícil para nós chegar até ali. Bem, Satanás faz isso em nossas mentes. Ele teve muito tempo para trabalhar nisso. Ele diz às pessoas mentiras, e elas vão e se enterram nessas mentiras e acabam acreditando em coisas que na realidade não são verdadeiras. Mas o que realmente acontece é que aquilo em que você acredita torna-se a sua realidade. Então, por exemplo, se você acredita que é tarde demais para ter uma vida abençoada, então isso desabilita você até mesmo a tentar ter uma vida abençoada. Mas ainda assim a palavra de Deus diz que nunca é tarde demais para um novo começo. Nós temos que determinar em que nós vamos acreditar. Vamos acreditar no que o mundo diz, no que as pessoas dizem, no que nós pensamos, no que sentimos? Ou vamos tomar a decisão que cada pessoa tem que tomar se ela quiser viver em vitória? Não importa o que eu sinta, ou o que eu pense, ou o que as outras pessoas digam, eu vou acreditar na palavra de Deus. Mesmo que isso pareça totalmente ridículo, eu vou ao encontro de Deus como uma criancinha. E sabe, você pega um filho pequeno, você pode dizer a ele qualquer coisa e ele acredita em você. Portanto, nós precisamos ir a Deus como criancinhas e acreditar em sua palavra e em suas promessas também, mesmo que possa não ter muito sentido para nós. Agora, estamos numa guerra, temos essas armas. Elas não são armas físicas, então que são bem. A palavra de Deus é realmente uma arma. É chamada espada do Espírito. E assim, quando nós falamos a palavra, o inimigo tem que recuar. Se você está familiarizado com as Escrituras, e realmente não importa se você está ou não, mas há Escrituras em Lucas capítulo 4, onde fala que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. E em 4 ocasiões separadas, nos primeiros versos em que Satanás disse a Jesus, é exatamente isso que diz, Satanás disse a Jesus, e ele disse uma mentira? E então Jesus disse ao diabo, e ele citou de volta a palavra. Então, o inimigo mente para nós, e nós temos uma grande arma, uma ferramenta disponível para nós. E esta ferramenta é a palavra de Deus que sai da nossa boca. Agora, não está escrito que
o diabo falou com Jesus, e então Jesus pensou. Diz que o diabo disse algo para ele e ele disse algo de volta. Agora, talvez alguns de vocês achem engraçado falar consigo mesmo em voz alta. Bem, para ser sincera, você faz isso o tempo todo. Talvez você não perceba isso, mas você faz isso. Bem, isso foi estúpido. Eu sou burro. Bem, isso nunca vai funcionar. E assim nós falamos em voz alta para nós mesmos e precisamos aprender a falar a palavra de Deus. Agora, verso 5. Na medida em que refutamos argumentos, teorias, raciocínios e todas as coisas orgulhosas e elevadas que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele está dizendo, nós usamos essas armas para ir contra as teorias e os raciocínios e os argumentos que vêm à nossa mente. E eu posso dizer uma coisa, Satanás irá discutir com você. O que ele mais gosta é de uma boa batalha mental. Ele discute com você e ele realmente adora raciocínios. Cara, se ele conseguir apenas fazer você tentar descobrir coisas, cara, lá vai a sua paz, lá vai a sua alegria. E sabe, lembro-me de uma vez, anos atrás, quando Deus colocou no meu coração, porque eu era uma grande, quero dizer, eu era viciada em raciocínio, sabe? Eu tinha que sentir que tudo estava em uma caixa no lugar certo. Eu tinha tudo resolvido. Nós gostamos de pensar que temos tudo resolvido na vida porque isso nos faz sentir seguros, sabe? Você sabe, andar com Deus é um pouco perigoso porque você nunca sabe exatamente o que Ele vai fazer ou quando Ele vai fazer. Então, é por isso que confiar nele é tão importante. Por que temos que confiar nele? Porque ele é bom e porque ele nos ama e ele fará a coisa certa, no tempo certo, do jeito certo. E então eu gostava muito de raciocínio e o Senhor colocou isso no meu coração e Ele disse, sabe, naquelas pequenas aberturas de caixas de correio que você vê nos escritórios às vezes, então, se quiser entregar algo para você, eles põem algo na sua abertura. Bem, às vezes as pessoas recebem ou deveriam receber algo, mas não recebem. Porque foi colocado na abertura errada. Deus falou comigo e eu meio que tive essa imagem mental dessas aberturas da caixa do correio. E sabe, hoje provavelmente não são tão prevalentes porque nós temos hoje em dia e-mails e sabe, tudo isso. Mas esse era o sistema em que trabalhávamos e ele disse, você tem tudo em uma pequena caixa, sabe? E isso faz com que você se sinta confortável, mas o problema é que você tem muitas coisas na abertura errada. E assim, é interessante, é como se pensássemos que conseguimos descobrir algo e nós nos sentimos confortáveis, mesmo que, na maioria das vezes em que pensamos ter descoberto o que Deus vai fazer, realmente não é correto. Muitos de vocês estão descobrindo isso, certo? E Satanás gosta de discutir conosco, gosta de preencher nossa mente com raciocínio. Na medida em que nós refutamos argumentos, teorias, raciocínios e todas as coisas orgulhosas e elevadas que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus, então eu vou ser guiada pela cabeça ou vou ser guiada pelo Espírito? Nós levamos todos os pensamentos e propósitos cativos à obediência de Jesus Cristo. Não alguns, mas todos. Os pensamentos se transformam em ações. Os pensamentos se transformam em palavras, comportamentos, atitudes. Eu escrevi um livro chamado A Conexão da Mente para mostrar que nossos pensamentos estão conectados a tudo ou mais que fazemos na vida. Então, se você sente que precisa de uma mudança em sua vida, ela nunca vai acontecer até você mudar seus pensamentos. Amém? E então muitas pessoas pensam, eu não posso evitar o que eu penso. Bem, na realidade, isso não é verdade. É o que o inimigo quer que pensemos. Ele quer que pensemos que não podemos evitar o que nós pensamos. Mas veja, se nós percebemos que a mente é o campo de batalha, outro livro, a mente é o campo de batalha, e é aí que Satanás guerreia conosco, sabe? E se soubermos o suficiente da palavra de Deus para começar a reconhecer o que é verdadeiro e o que é mentira, veja, é como... Você tem que ter tempo para entender isso. Quero dizer, por quantos anos eu acreditei que eu não tinha um futuro e nenhuma esperança porque eu tinha sido abusada sexualmente por meu pai por tantos anos? Eu pensava que eu era mercadoria de segunda categoria e, na verdade, eu planejava que eu teria uma vida de segunda categoria e que eu teria que ficar satisfeita com esta vida. Bem, eu não tinha nada para comparar porque isso era tudo o que eu sabia. Eu tive anos e anos e anos de pensamento errado.
Eu posso te dizer, eu não quero ofender, mas muitos de vocês me assistindo hoje, você acredita em muitas mentiras. E talvez você esteja baseando a sua vida nessas mentiras.